Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Que o bondoso Deus visite o teu lar, cubra a tua vida de bênçãos. Nós queremos a cada dia começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Temos a plena certeza, começar um dia sem ter a certeza de Deus ao nosso lado é viver um dia de 24 horas em vão. Por isso que logo nas primeiras horas a cada manhã nós dedicamos esses momentos para nos voltarmos para Deus, abrirmos o nosso coração e colocarmos todos os nossos anseios, planos e projetos nas mãos do Senhor. O meu pedido a Deus nessa manhã é que esteja com você aonde você estiver nesse instante. Não sei se dentro da sua casa, dentro do seu transporte, ou no metrô, ou em algum outro lugar, mas que a mão do Eterno, que a presença dele, que os seus santos anjos estejam na sua companhia. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do Salmo 107, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Salmo 107, o verso 2. Todos nós fomos resgatados das mãos do nosso adversário, mas nós louvamos o nosso Deus pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, que creu em nós e confiou em nós e está ao nosso lado a cada dia, nos fortalecendo para que a cada dia nós nos tornemos seus representantes, uma carta viva de Deus aqui nessa terra. A cada manhã nesse canal nós temos a doce alegria e a bênção de Deus de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 22, o verso 1. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi era um músico exímio. Davi, na verdade, foi o responsável para organizar a música dentro do templo. A maioria dos salmos que nós encontramos dentro do livro dos Salmos é de autoria de Davi. Os seus salmos são belíssimos, as suas canções são inspiradoras e eu tenho certeza que muitos salmos falam o nosso coração, renovam a nossa caminhada com Deus, conforta a nossa trajetória e nos inspira a cada dia seguirmos marchando, confiando, crendo que muito em breve nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre. Tenho certeza que se nessa manhã nós pararmos para refletir, cada um de nós temos um versículo entre os salmos que nós apreciamos, está gravado na nossa memória, para que no momento de luta, no momento de tribulação, nós possamos citá-lo, relembrar e pedirmos a Deus força para que esteja ao nosso lado. O capítulo 22 do livro de 2 Samuel é de autoria de Davi. É uma expressão de gratidão de Davi. É uma expressão de reconhecimento do poder de Deus sobre a sua vida. Ao cantar, ele expressava para Deus a sua gratidão, o seu reconhecimento, que tudo que ele tinha conquistado na vida tinha sido resultado da mão do Eterno sobre a sua vida. Davi escreveu esse salmo depois que Deus lhe livrou de todos os seus adversários, inclusive das mãos do rei Saul. É uma variação do Salmo 18 que nós encontramos na palavra de Deus. Possivelmente Davi escreveu esse salmo depois da vitória que Deus lhe concedeu sobre o povo de Amon. Possivelmente também esse salmo tenha sido escrito antes de Davi ter se envolvido com Betseba. No versículo 2, aqui está a maior expressão do cântico de Davi. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha. Enquanto Davi fugia de Saul, ele se refugiava nas cavernas. E quão importante eram as cavernas e as rochas, porque ele protegia, lhe amparava do seu adversário. E Davi compara essas rochas como sendo a pessoa do Senhor. Davi jamais atribuiu uma vitória à sua própria capacidade, ao seu próprio intelecto. Todas as vitórias que ele conseguiu conquistar na sua vida, ele conseguia reconhecer que a mão de Deus estava sobre a sua vida e os seus anjos ao seu lado, lhe protegendo em toda e qualquer circunstância. No versículo 3, ele usa a expressão que Deus é a força da sua salvação. Literalmente, nós poderíamos dizer aqui que é o chifre da minha salvação. O chifre naquele período era usado como uma expressão de força, uma expressão de poder. Os chifres são usados aqui também num contexto de guerra, que servem para atacar e para se defender. E Davi reconhece
que Deus é isto para a sua vida. O versículo 21, Davi declara que Deus lhe tratou mediante a sua retidão. Não é uma palavra de presunção da parte de Davi. Não é que Davi estivesse se sentindo melhor do que as outras pessoas, mas na verdade Davi buscava viver em retidão para com o seu Deus. Davi se levantava pela manhã perguntando para o Senhor: quais são os teus planos para a minha vida, Senhor? O que é que o Senhor espera que eu possa fazer no decorrer do dia de hoje? Esteja ao meu lado, seja o meu anjo da guarda. E Deus se agradava dessas declarações de Davi. Não é que houvesse uma presunção no coração de Davi em reconhecer que havia uma autossuficiência para que ele pudesse ter direito de ser salvo. Jamais deveríamos entender dessa forma, mas deveríamos compreender que era um homem que lutava a cada dia com as suas limitações para agradar o coração do seu Deus. Do versículo 22 ao versículo 24 fica mais claro para nós entendermos o pensamento do rei Davi. Davi nunca se intitulou como sendo um ser humano que não tenha se envolvido com o pecado. Pelo contrário, Davi conhecia suas falhas, Davi conhecia o seu pecado. No capítulo 51 do livro de Salmo, ele mesmo fala que em pecado ele nasceu e em pecado a sua mãe lhe concebeu. Portanto, ele tinha plena noção que era um ser humano envolvido com o pecado, carecia da bênção de Deus, mas ele sabia que quando se voltava para o Senhor, colocava-se nas mãos do Eterno, Deus lhe cobria com o seu manto de justiça e, coberto pelo manto do Senhor, nós nos tornamos mais alvos do que a neve. E era nessa certeza, nessa paz que Davi descansava, confiava nos méritos do Senhor e vivia cada dia sua trajetória, e foi dessa forma que ele fechou os seus olhos para essa vida, crendo que um dia o Eterno lhe chamaria pelo seu nome, para que ele pudesse receber a sua coroa e viver com o Senhor por toda a eternidade. 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 27, a Bíblia diz o seguinte: com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Aqui Davi claramente está se referindo da pureza do seu Deus, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é puro. Esse mesmo Deus puro um dia irá julgar os perversos que estão sob a face dessa terra. Mas Deus irá salvar, absolver todo aquele que busca agradar o coração do Senhor. Davi não está falando de um estado de impecabilidade. Davi não está falando em um momento em que uma pessoa chega num nível que não mais irá cometer pecado. Mas Davi está falando daqueles que falham, daqueles que erram, mas que se refugiam no Senhor, buscam a cada dia agradar a Deus. Falando da sua própria experiência, Davi fala para nós que nós precisamos, nos dias em que nós estamos vivendo, a despeito dos nossos pecados, renovarmos a nossa aliança com o nosso Deus a cada manhã, abrindo o nosso coração, confessando os nossos pecados, cantando os louvores ao nosso Deus. Nós iremos viver segundo um homem, mediante o coração do nosso Deus. O versículo 28 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi fala a respeito dos orgulhosos e dos humildes. Davi fala da sua própria experiência, como Deus humilhou a Saul e como Deus lhe exaltou. Ele conseguiu observar no comportamento de Saul um comportamento orgulhoso, mas ele conseguia olhar para si mesmo como sendo um simples pastor, que Deus o exaltou e fica como modelo para cada um de nós ao recebermos a bênção do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 22, o verso 47, a Bíblia diz o seguinte: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Davi tinha plena certeza em quem ele tinha crido. Ele sabia que o seu Deus um dia lhe chamaria do pó da terra, do seu túmulo, para que ele pudesse voltar a viver e encontrar o seu Deus e estar com o seu Deus por toda a eternidade. O Deus que Davi servia não era um Deus de madeira, não era um Deus de gesso, não era um Deus de pedra, era um Deus vivo, era um Deus que governa todo o universo. Por isso que ele era um homem vitorioso, porque ele tinha escolhido servir um Deus que governa todo o universo. E ele nos convida nessa manhã, através do seu cântico, a adorarmos esse mesmo Deus, nos colocarmos nas suas mãos. E se nós permitirmos que isso seja uma realidade, nós viveremos na mesma altura, com as mesmas vitórias que Davi um dia alcançou na sua trajetória. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 22 do livro de 2 Samuel,
Eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Desarme o seu coração de todo o orgulho que possa ter tomado ele. Coloque dentro do teu coração toda a humildade que provém da palavra de Deus. A palavra do Senhor é poderosa para moldar a nossa vida. A palavra de Deus é Deus falando conosco quando ela está aberta. Quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, o Espírito do Senhor nos toma nos seus braços para que toda obra que seja necessária ser feita na nossa vida, quando nós permitimos, Ele está disposto a nos transformar, a realizar todos os milagres necessários. Mas é necessário nos dispormos, buscá-lo. Fazendo assim, teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Você pode até ter inimigos nessa vida, mas se você estiver como seu amigo, o seu Deus, esse que está vivo, não tenha medo de nada. Coloca nas mãos dele. Tenha certeza que ele vai te conceder a vitória. Você vai viver uma vida feliz e não terá ninguém na face dessa terra que poderá tirar a tua paz. Por isso que Davi viveu uma vida feliz. Ele confiou no Senhor e era o seu melhor amigo. Por isso que alcançou a vitória. Jamais se esqueça de orar. Jamais se esqueça de buscar a Deus. Jamais se esqueça de ter seu espaço pessoal no período de 24 horas para ter esse encontro pessoal com o seu Deus. Fazendo isso, tenha certeza que o Eterno estará sempre ao teu lado, abençoando a tua vida, fortalecendo os teus laços de amizade para te conceder a vitória. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nos ajude a cada dia termos os nossos lábios um cântico de louvor, que nós possamos a cada dia, como o rei Davi, louvar o teu nome, para que um dia, na tua presença, por toda a eternidade, nós possamos estar na tua companhia. Fica conosco nessa manhã, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.